Essa questão diz que seno ao quadrado de x menos 5 seno de x cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 3 e pede para a gente determinar a tangente de x. Muito bem. Uma primeira ideia seria a gente determinar o seno de x, depois determinar o cosseno de x, fazer a divisão e obter a tangente de x. Só que eu vou resolver essa questão de maneira um pouco diferente. Eu vou conectar o dado com o pedido. Isso mesmo, pessoal. Eu vou conectar o dado com o pedido. Mas consiste em que conectar o dado com o pedido? Consiste em obter no dado, que foi essa igualdade, o pedido que é a tangente de x. Essa é a ideia. Obter, produzir aqui nessa igualdade uma tangente de x. A tangente de x que eu quero calcular o seu valor. E como é que a gente faz isso? Aqui nesse caso, pessoal, convém dividir toda essa igualdade por cosseno ao quadrado de x. Já já você vai entender por que convém dividir tudo por cosseno ao quadrado de x. Então, dividindo toda essa igualdade por cosseno ao quadrado de x, o que nós vamos obter? Olha só, seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x menos 5 seno x cosseno x sobre cosseno ao quadrado de x. Estou aqui agora, na verdade, mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x igual a 3 sobre o cosseno ao quadrado de x. Então, o que eu fiz aqui nessa passagem? Eu dividi todos os membros dessa equação por cosseno ao quadrado de x. Bom, agora a gente tem aqui, olha só, seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Pelas propriedades das potências, a gente pode escrever seno de x sobre cosseno de x, fechou parênteses, ao quadrado. Estou usando aqui propriedade das potências. Menos, observe que aqui na segunda fração, aqui nessa fração, eu tenho um cosseno de x multiplicando e um cosseno ao quadrado de x dividindo, eu posso simplificar, né? Esse com esse, vai sobrar aqui no denominador ainda um cosseno de x. Portanto, essa parcela é menos 5 vezes seno de x sobre o cosseno de x. Mais, agora, cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, coisas iguais, a divisão dá 1, igual a 3 sobre o cosseno ao quadrado de x. Muito bem. Bom, observe que aqui a gente tem, olha só, seno de x sobre o cosseno de x, que é a tangente de x. Então, aqui a gente vai ter tangente de x ao quadrado menos 5 vezes, novamente aqui a gente tem seno sobre cosseno, é a tangente, ó, tangente de x, mais 1 igual. Agora vamos mexer um pouquinho aqui no segundo membro. Eu tenho aqui no segundo membro o 3 sobre cosseno ao quadrado de x, que é o mesmo que 3 vezes 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, não é verdade? Bom, agora vale a pena a gente relembrar uma propriedade da trigonometria que diz o seguinte: secante de x é o inverso do cosseno, é 1 sobre cosseno de x. Portanto, o cosseno ao quadrado... Portanto, 1 sobre cosseno ao quadrado de x é o quê? É a secante ao quadrado de x. Lembra dessa propriedade? Secante de x é 1 sobre cosseno. Portanto, 1 sobre cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado de x. Então, aqui a gente vai obter 3 secante ao quadrado de x. Também vale a pena a gente relembrar de outra propriedade da trigonometria que diz que secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Portanto, isso aqui eu posso escrever 3 que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de x. Vamos voltar agora para a nossa equação. Estou aqui, né? Igual a 3 sobre cosseno ao quadrado de x, que é igual a 3 que multiplica 1 mais a tangente
ao quadrado de x. E a mágica foi feita, não é verdade? Eu acabei de conectar aqui o dado com o pedido. Eu obtive aqui no dado, na verdade, através do dado, o pedido que é a tangente de x. Observa, eu tenho aqui uma equação cuja a incógnita é a tangente de x. Portanto, eu devo resolver essa equação, determinar a tangente de x e o problema acabou. Bacana, não é verdade? Então, continuando com as contas, tangente de x ao quadrado ou tangente ao quadrado de x é a mesma coisa. Então, não pode confundir as coisas, pessoal. Olha só. Tangente de x ao quadrado, isso aqui é o mesmo que tangente ao quadrado de x, que é diferente de tangente de x ao quadrado, não é verdade? Aqui nos dois primeiros casos, quem está elevado ao quadrado é a tangente. Você deve calcular a tangente e elevar ao quadrado. Aqui não, quem está elevado ao quadrado é o arco. Primeiro você calcula o arco ao quadrado, né? E depois calcula a tangente do resultado. São coisas diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Menos 5 tangente de x, mais 1. Já vou fazer meio que direto aqui, pessoal. Olha só. 3 vezes 1 dá 3. Para o primeiro membro, menos 3. Agora, 3 vezes tangente ao quadrado de x dá 3 tangente ao quadrado de x. Para o primeiro membro, menos 3 tangente ao quadrado de x igual a 0. Um pouco mais, tangente ao quadrado de x menos 3 tangente ao quadrado de x vai dar menos 2 tangente ao quadrado de x. Agora, menos 5 tangente de x. E, por fim, 1 menos 3, menos 2 igual a 0. Observe que a gente obteve agora uma equação do segundo grau na incógnita tangente de x e com parâmetro a negativo, não é verdade? Uma equação do segundo grau na incógnita tangente de x com parâmetro a menos 2, que é um número negativo. Questão de gosto. Agora, pessoal, toda vez que eu me deparo com a equação do segundo grau com parâmetro a negativo, eu costumo multiplicar por menos 1. Mas é questão de gosto, tá, pessoal? Vou multiplicar aqui por menos 1. Multiplicando essa equação por menos 1, o que a gente vai obter? 2 tangente ao quadrado de x, mais 5 tangente de x, mais 2 igual a 0. Multiplicar por menos 1 consiste em trocar todos os sinais. Bom, agora o que a gente faz para resolver essa equação do segundo grau? Usa a receita de bolo, chamada de fórmula de Bhaskara, para resolver a equação, não é verdade? Então vamos lá, agora aplicando fórmula de Bhaskara. Tangente de x, você tem que ir escrevendo tangente de x, porque a incógnita é tangente de x. Você vai escrever x se a incógnita ali fosse x, não é verdade? Tangente de x igual a menos b, o parâmetro b é 5, com menos da fórmula, menos 5, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25, menos 4ac, menos 4 vezes o parâmetro a, que é 2, dá menos 8, menos 8 vezes o parâmetro c, que também é 2, vai dar menos 16. Isso tudo sobre 2a. O parâmetro a é 2, e 2 vezes 2, 4. Já vou determinar a primeira solução, o primeiro valor para tangente de x. Tangente de x vai ser igual a menos 5 mais 25 menos 16 dá 9, cuja raiz quadrada é 3, sobre 4. Menos 5 mais 3 vai dar menos 2 sobre 4, que simplificado, menos 1 meio. Pronto, menos 1 meio já é uma solução aqui do nosso problema. Segundo valor agora para tangente de x. Tangente de x vai ser igual a menos 5, menos 3 sobre 4. Menos 5 menos 3 vai dar menos 8 sobre 4. E 8 dividido por 4 dá menos 2. Pronto. Aqui estão os valores da tangente de x. Pode ser menos 1 meio ou menos 2. Tá bom, pessoal? Então, a mensagem desse exercício é que, em algumas situações, faz-se necessário a gente conectar o dado com o pedido. Aqui, nesse caso, a gente dividiu por cosseno ao quadrado de x. E observe, dessa igualdade, eu obtive uma outra igualdade envolvendo a tangente de x, que é o meu pedido. Em outras situações, você precisa elevar ao quadrado, às vezes elevar ao cubo, tá bom? Fica assim essa dica aí para você.